Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a um novo semestre, né, da nossa disciplina de Física, tá? Nós estamos retomando aí o semestre e no primeiro, né, nós vimos conceitos relacionados à cinemática, tá? E aí nós vimos que a física, lá no começo, lá no início do semestre passado, né? Nós vimos que a física ela vai se dividir aí em várias partes, né? Dentre essas partes, a mecânica. E aí o que vai acontecer? A mecânica vai se dividir em duas grandes áreas, que é a cinemática e a dinâmica. Durante o primeiro semestre, nós trabalhamos basicamente a cinemática, tá? E agora, né, nós vamos trabalhar a dinâmica, tá certo? Nós vamos trabalhar a dinâmica. E tudo que nós vamos ver está fundamentado nesse cidadão aqui, né? O Isaac Newton. Então, nesse semestre, nós vamos ver o que é força, como a energia se comporta, tá? Como é que um sistema ele guarda energia, ele usa energia, como é que isso tudo acontece. Então, nós vamos falar sobre as causas do movimento. E o Newton ele foi um cientista que deu muita contribuição, se não que deu mais contribuição sobre isso, tá? Então nós estamos começando a partir de hoje a nossa parte sobre dinâmica. E aí só antes de nós prosseguirmos, né, nós vamos ter uma quantidade maior de aulas gravadas, porque esse assunto, e muitas vezes ele vai suscitar muitas dúvidas e você vai poder retomar essa aula, tá? E fazer suas anotações para perguntas. Vamos ter as aulas de sessão de pergunta, então você anote as dúvidas ou você pode mandá-las, né, pelo contato que você tem nas salas. E aí nós vamos retomar todo o processo. Por enquanto, nós seguimos com o ensino remoto, até disposições em contrário do governo do Estado. Tá? E aí nós vamos falar sobre as leis de Newton. Né? Então, essa imagem aí mostra o Newton observando a questão da maçã. Né? Nós vamos já falar um pouco sobre isso após esse vídeo que vocês vão ver aí. Tá? Após esse vídeo que vocês vão ver aí. Então, vamos lá. Ilustrando História. Existem coisas que sabemos sobre o nosso mundo que nos parecem evidentes e até óbvias, como a força da gravidade, por exemplo. Mas nem sempre foi tão óbvio assim. A gravidade só foi explicada no final do século XVII pelo cientista inglês Isaac Newton. Newton era um cara fechado, solitário, tinha poucos amigos, mas isso não o impediu de revelar ao mundo descobertas incríveis. Por volta de 1665, a peste se alastrava pela Europa e a Universidade de Cambridge, onde Newton estudava, ficou fechada, obrigando assim que ele estudasse sozinho em sua casa na fazenda da família. Parece que esse retiro forçado trouxe bons frutos. A lenda diz que certo dia uma maçã caiu na cabeça dele, fazendo com que, finalmente, ele entendesse tudo. Bem, provavelmente essa história nunca aconteceu, mas o importante foi o que ele concluiu após muito estudo. Os corpos se atraem pelo simples fato de terem massa, ou seja, nós somos atraídos pela Terra e também atraímos a Terra. Por isso estamos presos a ela. E mais, isso vale para qualquer massa conhecida. Quando lemos um livro, por exemplo, ainda que seja uma atração muito pequena, atraímos o livro, a poltrona onde estamos sentados, as paredes à nossa volta, e esses objetos também nos atraem. Mas e a Lua? Ela gira em torno da Terra. Mas por que ela não cai na Terra? Bem, de fato, a Lua está sim caindo, mas a diferença é que, neste caso, além da força da gravidade, existe também a velocidade que a Lua viaja pelo espaço. Como essa velocidade é muito grande, a gravidade e a velocidade ficam, de certa forma, brigando. A velocidade leva a Lua para frente e a gravidade atrai a Lua em direção ao centro da Terra.
criando assim a órbita da Lua ao redor do planeta. Newton fez também uma grande descoberta sobre a composição da luz. Ele fez um raio de sol passar por um prisma e observou que a luz, ao penetrar o vidro, é branca, mas quando sai do outro lado, divide-se em diferentes raios nas cores de um arco-íris, concluindo assim que a luz é, na verdade, composta pela mistura dos raios de todas essas cores juntas. Durante sua vida, Newton fez ainda muitas outras descobertas. Construiu o primeiro telescópio refletor, utilizando espelhos, obtendo assim uma imagem muito mais nítida do que os modelos da época. Descobriu que a Terra não é totalmente redonda e sim achatada nos polos, o que causou muita polêmica, estabeleceu as leis do movimento, conhecidas como as 3 leis de Newton, foi um grande matemático e muitas outras coisas. Ainda que uma maçã tenha contribuído, foram os livros que orbitaram na vida dele. Newton mudou a maneira como entendemos o mundo. E você, também quer fazer grandes descobertas? Então perceba, né, que Newton, assim, ele foi um cientista muito importante para a sua época e ele é considerado o pai da ciência moderna, né? Desde o lançamento de uma pedra até lançamento de foguetes, explicação acerca da órbita dos planetas, tudo isso pode ser explicado pela mecânica newtoniana. Tá? E como matemático, ele desenvolveu uma série de coisas. Então, assim, ele foi um cientista que deu uma contribuição muito grande, né? Tanto na área da mecânica como na área da ótica, mas em outras áreas do conhecimento humano. Tá? Então, vale a pena, né, conhecer, que você conheça um pouco mais da vida deste cientista, já que boa parte das coisas que nós temos hoje, né, é devido ao conhecimento desenvolvido pelo Isaac Newton. Então, ele conseguiu explicar como a gravidade funciona, né? Teve alguns pontos aí que ficaram em aberto, que foram explicados depois por Einstein e outros cientistas, tá? Mas, basicamente, Newton deu uma das contribuições mais sólidas. E viveu numa época em que o Tribunal do Santo Ofício, que a gente conhece como Inquisição, né, estava encerrando. Então, ele faz parte de um movimento muito importante, que foi o Renascimento, né, dentro do ponto de vista aí científico. Tá? Então, conheça mais sobre o Newton, nós vamos falar muito sobre ele durante esse segundo semestre e vamos ressaltar alguns outros pontos importantes da vida dele. Okay? E aí, voltando à história da maçã, né? Como o vídeo disse, esse evento possivelmente nunca existiu da forma como ele é comentado. Tá? O que se comenta? Que o Newton estava sentado debaixo de uma macieira e viu a maçã cair e de repente criou a lei da gravidade. E na realidade a história não é bem assim, tá? Um dos principais biógrafos dele conta o seguinte, que na realidade, quando a peste aconteceu, que ele voltou para a fazenda dos avós, né, da avó mais especificamente, tinha um pomar e dentro desse pomar tinham várias macieiras. Então, ele permanecia muito tempo, né, nesse pomar, raciocinando, pensando sobre como a ciência se desenvolve, até que, vendo, e aí isso não foi um dia só, foram seguidas vezes, vendo as coisas caírem, começa-se um pensamento sobre, será que, né, essa maçã caindo, de repente não estaria relacionada. Aí, claro que isso foi toda uma construção de pensamento, né, aos movimentos dos planetas. E aí, o Newton ele é o homem que consegue enxergar que a mecânica terrestre, o que acontece na superfície terrestre, é a mesma mecânica, tem as mesmas explicações, as mesmas implicações do que acontece a nível celeste. Né? Então, ele faz essa união, é uma das primeiras grandes unificações da física, tem outras aí que vão acontecer posteriormente, mas é uma das primeiras grandes unificações que acontecem, que é quando Newton consegue enxergar que o mesmo fenômeno que explica a queda de uma maçã, né, vai explicar o movimento dos planetas. Tá?
Então, isso não foi instantâneo, como a história coloca, mas isso é colocado de forma ilustrativa, né? Esse fenômeno, esse raciocínio, ele demorou algum tempo para acontecer, tá? E aí, o que que se fala hoje? Que na natureza existem 4 grandes forças, né? A primeira delas é a força eletromagnética, que é um amálgama aí, uma junção da força elétrica e da força magnética, que aí vocês vão discutir isso com detalhes no terceiro ano, tá? No segundo ou no terceiro, dependendo aí da estrutura do currículo da escola. A força eletromagnética, ela é representada, por exemplo, por um eletroímã, se não pessoalmente, mas vocês devem ter visto já muitos filmes onde vocês têm aqueles eletroímãs que funcionam nos ferro-velhos, tá? Então, o eletroímã ele é um exemplo de força de equipamento que se utiliza da força eletromagnética. A força gravitacional, nós vamos falar muito sobre ela aqui, muito embora nós já tenhamos feito algumas observações sobre ela no primeiro semestre, quando falamos de aceleração da gravidade. E aí agora nós vamos falar de força gravitacional, tá? Ela é que nos mantém presos à superfície da Terra. E tem as forças nucleares, aí nós estamos mais dentro do domínio atômico, tá? Nós temos a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Isso aí a gente não vai entrar no mérito dessas questões. Elas são discutidas em algum ponto, né, em alguma profundidade dentro da disciplina de química, mas dentro da física nós vemos isso bastante aprofundado no nível superior, tá? Então, aqui, o que vai nos interessar, por enquanto, é a força gravitacional, tá? Muito embora nós vamos falar de força sobre um panorama bem geral, tá bom? Força eletromagnética, vocês vão tratar sobre ela no terceiro ano, tá? E essas outras duas, vocês vão fazer algumas observações dentro da disciplina de química e até dentro das disciplinas de física também, lá no terceiro ano, quando vocês estiverem encerrando o terceiro ano. Outra classificação que existe, né, para a questão de força, são forças de campo e forças de contato. Então, vamos lá. O que são forças de campo? São forças que nós chamamos de ação à distância, tá? E força de contato são aquelas forças onde há necessidade do contato entre os blocos ou entre o bloco e a superfície. Então, veja, por exemplo, esse cidadão aí que está escorregando, né? Nós temos aí atuando sobre ele tanto forças de campo como forças de contato. Vamos exemplificar. Ele é puxado, por que ele escorrega, né? Vamos começar por aí. Ele se coloca lá no alto do escorregador e ele é puxado para baixo. Que força é essa que puxa ele? Né? É a força da gravidade. Tá? A força da gravidade é uma força de ação à distância. Por quê? Né? Por quê? A gravidade age independentemente de os blocos estarem em contato. Então, perceba, por exemplo, vamos ver, por exemplo, um objeto que você solta. Né? Vamos ver, por exemplo, um objeto que você solta. Esse objeto que você solta, ele não está em contato a priori com nada a não ser com o ar. E depois que você solta, nem com a sua mão ele está mais em contato, mas ele cai mesmo assim. Se ele cai, há uma força que puxa, isso é consenso geral. Tá? Quem é que puxa? A superfície da Terra, o centro da Terra. Nós vamos compreender isso um pouco mais de detalhes depois. Mas a Terra puxa esse bloco, esse corpo, essa bolinha, o que quer que você esteja soltando, e independentemente de haver contato, ela cai. O mesmo acontece com esse rapaz aí que escorrega. É por isso que ele escorrega. É esse fato que justifica um escorregador. Tá? A força de contato, ao contrário da força de campo, ela precisa do contato. Então, perceba que esse rapazinho aí, ele escorrega e chega uma hora que ele para. Tá? O que faz ele parar? Né? Nós vamos detalhar mais na frente a força de atrito. Tá? O atrito faz com que ele pare o movimento. Se não houvesse atrito, ele se moveria indefinidamente. Certo?
E aí nós vamos discutir depois um pouco do atrito, da natureza do atrito. Então, nessa situação aí, onde eu tenho esse escorregador e esse rapazinho que escorrega, eu tenho uma presença aí tanto de forças de campo, como a gravidade, como de força de contato, como o atrito. E isso faz com que ele escorregue e chegue a um ponto em que ele pare. Tá? O atrito, para acontecer, como o próprio nome intuitivamente nos dá a entender, tem que haver contato entre o cristãozinho aí, que escorrega, e o solo. E aí isso faz com que ele pare. Então, o atrito é uma força de contato. A gravidade é uma força de campo. Um outro exemplo de força de campo que você tem é a força magnética. Quando você pega dois ímãs e coloca os mesmos polos, um de frente para o outro, eles se repelem, mesmo sem se encostarem. Então, a força magnética é uma força de campo também. Tá? Um outro exemplo de força de contato que você pode ter é a força de reação normal. Né? Nós vamos tratar com ela mais na frente com mais detalhes. Mas é uma força que a superfície exerce sobre um bloco qualquer que forma 90 graus com essa superfície. Mas nós vamos detalhar isso posteriormente. Tá? E aí nós falamos até agora sobre forças. Mas o que é efetivamente uma força? Tá? O que é efetivamente uma força? Então, a nossa definição de força ela vai se pautar em três consequências, em três aspectos que a força tem que faz com que ela funcione, o que ela existe. Então, o primeiro aspecto que a força faz é alterar o estado de repouso ou de movimento. Nós já vimos essa definição de repouso e de movimento lá no início do semestre passado, né? Então, a força ela altera o estado de repouso ou de movimento de um corpo. A força também altera a trajetória. Tá? A força também altera a trajetória do movimento de um corpo. E a força produz deformação. Então, nós temos aí, nessas imagens abaixo, exemplos disso. Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. A bola, né, antes do jogador aí bater o pênalti, perceba que a bola estava em repouso. E aí o chute é a força que o jogador faz para colocar a bola em movimento. Né? Para colocar a bola em movimento. Então, eu tive a alteração do estado de repouso para o estado de movimento. Quando a bola entra em movimento, ela segue uma trajetória. E aí essa trajetória é alterada, né, aí de forma brusca pelo goleiro, que vai lá com uma força, altera a trajetória da bola para que ela não entre no gol. Tá? Olha aí. Então, essa alteração da trajetória acontece aqui e acontece quando a bola bate lá nas placas. Eu tenho uma segunda alteração de trajetória. E uma alteração mais sutil, né, que não dá para se perceber nesse movimento, é uma alteração de trajetória causada pela gravidade. Tá? A bola sobe, mas vai chegar um ponto em que ela começa a cair pela ação da gravidade. Mas como esse movimento é muito curto, não dá para perceber. No movimento mais longo, nós perceberíamos. Tá? Então, nós temos dois exemplos aí. O terceiro exemplo, quem de repente nunca, ao bater um prego, acabou batendo no dedo e machucando o dedo, né? Então, isso aí é um exemplo de produção de deformação. Então, nós temos esses três aspectos, né, sobre a utilização, sobre a estruturação de uma força. Então, qualquer coisa, né, qualquer ente físico que obedeça a esses três pressupostos, né, a gente vai chamar de força. Então, quando você arrasta, empurra um bloco, como um carro, por exemplo, um carro tá no prego e você empurra para um local mais próximo, mais seguro para consertar. Tá? Quando você chuta uma bola, quando você lança uma bola numa cesta de basquete, quando você aplica um golpe numa arte marcial qualquer, então tudo isso você está aplicando força. Tá? E aí nós temos agora um entendimento maior do que é força. E aí, a partir dessa compreensão do que é força, Newton estrutura as suas três leis do movimento, que a gente vai tratar na próxima aula. Tá? Então, você tem agora
uma visão diferente, né, do que é força. E aí, a partir de agora, quando você olhar ao seu redor, né, você vai perceber de forma diferente como é que essa força se comporta e passar a identificar melhor a ocorrência dela. Ok? Então, era isso que eu gostaria de abordar por hoje, né? Você tem aí muito conceito já para trabalhar. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.